O Dom Eurico era e continua a ser, pela obra que deixou, sobretudo escrita, uma grande testemunha da Igreja Portuguesa do século XX e que, enfim, também transitou para o século XXI, já como emérito, porque desde os seus tempos de padre e estudante em Coimbra, de Direito. Depois, com o seu tempo de bispo em Moçambique, de bispo em Angola e bispo em Portugal, concretamente com o arcebispo de Braga e na Conferência Episcopal, ele era, enfim, das presenças mais permanentes em variedíssimos setores, onde a Igreja Portuguesa e o catolicismo português tiveram significado, tiveram atitude e tiveram risco. E ele tinha isso tudo numa memória muito viva, muito participativa, muito comunicativa, que nos ajudava a todos, não só a integrar os acontecimentos, ele também foi do Concílio Vaticano II, como perspectivar as coisas, quer antes, quer depois da Revolução de 74, aqui em Portugal, e depois aos anos em que continuou a sua presença na Conferência Episcopal, onde sempre estava, onde sempre conversava. Era um espírito nesse sentido coimbrão, no melhor sentido do termo, no gosto da convivência, da conversa lúcida, brilhante, da argumentativa, e fazia-nos muito bem a convivência com ele, e fazia-nos e faz-nos, porque temos na memória, na recordação, e damos muito graças a Deus por isso. Ele, pelas participações que tinha, até pelas opiniões que produzia na comunicação social sobre a situação política, primeiro em África, depois aqui em Portugal, os pareceres que emitia até sobre temas morais, muitos deles fraturantes, e ocupando aquela parte do diálogo que a Igreja deve ocupar com a sociedade. E era a isso que eu me referia quando falei do espírito coimbrão, que ele sempre manteve. Do seu grupo de amigos, a que ele se referia sempre, dos anos em que esteve na Universidade e no Colégio de Coimbra, e ele mantinha essa vivacidade. E, enfim, quem conhece que é esse espírito coimbrão, ou que era esse espírito coimbrão, no século passado, nas décadas centrais do século, revia-se muito no Dom Eurico, e por isso era uma presença que a comunicação social também gostava de rondar, umas vezes para picar, outras vezes para acolher, mas enfim, isso fazia parte do seu espírito, era muito vivo e fazia-nos bem. O mestre para a própria Igreja Católica em Portugal por essa via? Era, e eu acho que ele é sobretudo pelas reflexões que deixa, porque ele tinha uma memória muito aguda daquilo que tinha acontecido com ele ao longo das décadas, e tem trechos que são absolutamente preciosos para nós compreendermos não apenas a história do catolicismo português, mas a própria história do nosso país nas décadas centrais do século XX. Quer aqui, quer em África. Aconselho toda a gente que queira aprofundar o seu conhecimento sobre essas décadas e perceber até o que foi a ação, ou o que podia ser a ação, e no caso dele foi, de homens da Igreja em Angola e Moçambique. É muito importante lerem os testemunhos de Dom Eurico Dias Nogueira.